Nós vamos falar agora a respeito de soja, de milho. Para falar a respeito deste tema, nós vamos até o Mato Grosso, vamos conversar com Antônio Galvão, presidente da AproSoja Brasil, que participa ao vivo conosco nesta edição de Agricultura BR. Galvão, sempre um prazer conversar contigo e eu quero saber de você como é que estão esses lotes, essas áreas de produção de soja neste momento, já com bom andamento de colheita? Como é que você tem avaliado, como é que a AproSoja tem avaliado este cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham através do canal do Boi, Agricultura BR, esse é teu belo programa, com certeza. Isso a gente está vendo esse cenário com muita preocupação. Como você falou aí, analista de mercado, e o analista de mercado normalmente retrata Chicago, né? E o que está acontecendo em Chicago praticamente está acontecendo aqui. Por mais que tivemos aí uma melhora aí nos prêmios, e a gente sentiu já na nossa região, ou menos aqui em Mato Grosso, que houve aí uma reação de preços em cima da soja, que até a semana passada falava-se aí, a semana retrasada, início da semana passada, aí em R$ 90 na região de Sorriso, Sinop. Hoje já se fala em valores de R$ 100, alguma coisa até acima, alguma coisinha abaixo, mas hoje está em torno de R$ 100. Mas sabemos aí que nesses valores, e pela safra que está sendo colhida, onde tivemos assim quebras estrondosas em certas regiões, algumas com menor intensidade que daquelas que foram ruins por falta de umidade, dizer não tem como você pagar custo de produção nesses valores atuais. E a nossa quebra de safra, com certeza, é bem maior do que aquelas divulgadas, principalmente pelas empresas privadas, porque já o próprio Ministério da Agricultura reconhece uma safra abaixo de 145 milhões de toneladas, e qual a ProSoja Brasil tem previsto, em contato com os produtores rurais, os nossos credenciados junto à ProSoja Brasil, são 16 ProSoja estaduais, falamos aí ainda em 135 milhões de toneladas, até com uma tendência de ser menor, até pelo que a gente tem levantando de números. Os problemas foram se agravando em regiões que era para ser um clima perfeito e ter safras perfeitas, que é o caso específico do Rio Grande do Sul, porque o restante dos estados brasileiros, inclusive até Santa Catarina, onde estive no final de ano, a gente viu muita erosão. Estive falando com produtores agora recente, onde já colheram em torno dos 25% da safra deles, e as primeiras lavouras, e realmente a quebra foi muito acentuada em relação da safra passada. Galvão, você falou aí dos levantamentos, né? Eu tenho visto alguns estudos que mostram todos os levantamentos feitos sobre essa safra brasileira, e há uma questão muito complicada em relação ao que o produtor vai confiar e principalmente o mercado, como que ele absorve essas informações. Eu vou lembrar aqui a maior previsão que nós temos para o Brasil e a menor que nós temos para a previsão de produção de soja, né? Nós temos a maior previsão é do Rabobank, que prevê para o Brasil, é o número que eles declaram, 157 milhões de toneladas a serem produzidas no país, né? O Departamento de Agricultura americano diz que são 156, então está ali ao topo, né, das previsões. E a ProSoja tem a menor previsão com 134. Aí algumas entre 144 até 149 milhões de toneladas. Esses dados, esses números, o que eles estão pesando, Galvão? Porque chega no momento em que não tem como ter confiança nos próprios números nacionais das estatais brasileiras que vão fazer isso, que falam que fazem a campo. Como é que isso acaba surtindo efeito sobre a produção brasileira e os danos que elas causam para as negociações e para a economia brasileira de uma maneira geral? Olha, Fabiano, para dizer uma coisa, você citou o Rabobank também, que ela está aí colocando esses números. Eu posso falar todos os bancos, com certeza, que mesmo que desse essa safra aí, com esses valores, tem dificuldade de cumprir com compromissos. Agora, imagine querendo segurar números altos, que tem a tendência ainda é cair o preço da soja mais ainda. E sabemos que essa safra é inatingível nos números deles, que o próprio Ministério, como eu já falei, reconhece menos de 145 milhões de toneladas, e nós estamos aí, o quê? Nem meia safra brasileira colhida, o estado do Mato Grosso que está mais adiantado, Rondônia, aqui Goiás, enfim, e você veja que vão ter mais dificuldade ainda, não tem como. Não tem como. Então, por isso que esses números, até para dar um sossego maior para bancos, tem que melhorar. E a demanda internacional, o que a gente acompanhou,
até na semana passada, em outra emissora, a gente fez uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que você temos números aí hoje já relatados pela própria Conab, que nós vamos ter uma exportação acima de 98 milhões de toneladas. E vamos ter um consumo interno acima de 56 milhões de toneladas, quer dizer que 98 com 56, nós precisaríamos só para esse mercado 154 milhões de toneladas, e não vamos ter. Então, eu não sei, na verdade, é onde a gente fica com essa manipulação de mercado, porque se nós não vamos ter soja para atender essa demanda, dizer, a produção desse ano, que por mais que para poder atender teria que ter o Rabobank, teria que ter o USA, ter razão, mas como o próprio Ministério já fala em números menores, a própria Conab, como é que a gente vai fazer para sustentar? E para poder pagar a conta, tem que agregar valor no produto, para você poder ter uma margem de lucro para quem está colhendo dentro da normalidade e para poder também cumprir com os seus compromissos. Agora veja você, Fabiano, as produções que está dando aí. Eu mesmo, a minha propriedade, a seca pegou 100% dela, mesmo a soja que eu plantei mais tarde, a lavoura mais produtiva minha que os técnicos em quem acompanhava ela, até meu filho esperava dar 60 sacas, acabou fechando em 43. E praticamente estou terminando de colher a minha safra. Não devo fechar 35 sacas de média e meus vizinhos, onde pegou aquela região de seca, todos eles. Como que você vai conseguir cumprir com compromissos quem tem eles para serem pagos, seja de investimentos? Então, não existe. Essas lavouras que aparentam ser bonitas, com soja crescida, está alta, que eles somente supervisionam aí essas empresas através de satélite, elas não foram olhar lá dentro como essa anomalia que está pegando as lavouras pesadamente no Brasil inteiro, já temos relato até no sul da existência dela, o dano que está dando, tirando o peso que está tirando da formação dos grãos. Então, a nossa safra realmente está bastante comprometedora, não tenha dúvida nenhuma, Fabiano, e a gente torce que o produtor consiga cumprir seus compromissos, como já divulgamos, os contratos que foram vendidos futuros foram vendidos melhor nesse preço, o produtor que puder cumprir, cumpra, o que conseguiu colher suficiente, e vamos reter, porque essa safra, alguém, uma hora ela vai explodir. Uma hora ela vai acontecer, porque você botar número num papel é fácil de acontecer. Agora, você colocar soja dentro de armazém, ela tem que existir. O que nós vimos agora, falando também com um produtor aqui em Nova Mutum, falei cedo em Sorriso, vários lugares, você não vê um único armazém com fila de caminhão para descarregar, que quando outros anos era um pesadelo de fila de caminhões para descarregar. Onde é que está indo esse produto? E o armazém não foi feito, o produtor rural não conseguiu fazer armazém de um ano para o outro para deixar tudo em suas propriedades. Então, é bem mais grave a situação. Por que estão querendo dizer manter esses números, Fabiano? E eles veem a realidade, não vai demorar muito, que o produtor só consegue cumprir compromisso com valores aonde pode agregar e que tenha alguma renda que ele consiga tirar do negócio dele, valores aí, dizer, sobrar do custo de produção para poder pagar, Fabiano, não tenha dúvida nenhuma. E essa anomalia, lá no sul, com a ferrugem asiática que a gente tem acompanhado, a seca que já incomodou bastante no Rio Grande do Sul, agora voltou a chover, mas já admitem, sim, a Farsul, vindo um dos diretores fazendo um vídeo também falando da região deles, que já comprometem um percentual bom da colheita, que era a previsibilidade de acontecer. Então, os números não vai fechar nem no Rio Grande do Sul, que tinha estimativa de até 23 milhões de toneladas, já estão falando lá bem abaixo de 20 milhões de toneladas, que o Rio Grande do Sul tem 3 secas acumuladas, já tem essa prejudicação dessa quarta seca, e vamos ver o que vai virar até a colheita. Porque o Rio Grande do Sul, poucas regiões devem ter colhido alguma coisa até agora, até o momento, né? E a Argentina não está para trás também. Era o milagre da salvação, já sabemos que comprometeu bem a safra da Argentina. Eu acredito piamente, e na nossa discussão da diretoria da ProSoja Brasil, porque se acompanha, a América Latina não mantém a colheita do ano passado em sua totalidade. Calban, vou aproveitar uma espécie de brincadeira, mas tem uma coisa que a gente sempre falava aqui no canal do Boi, era até uma empresa de análise de mercado que era parceira aqui do canal, mas os analistas sempre falavam o seguinte, que papel aceita tudo. Então, na planilha, realmente, consegue colocar essas variáveis e que, na soma geral, é impossível de se cumprir. Agora, eu te pergunto, vocês na ProSoja têm uma expectativa de quando que esse acerto começa a aparecer? A Argentina, com certeza, um pouco mais tarde, porque semeia um pouco mais tarde. Mas aqui no Brasil, nós já estamos chegando
pouco mais de 30%. Essa semana, se tudo der certo, vai chegar uns 40 e poucos por cento de toda a área em média colhida. Quando que você acredita que isso possa ocorrer? Se enxergar de fato o que se tem no campo? Mas, Fabiano, terminando a brincadeira, que eu acabei esquecendo de falar primeiro, que como o mundo inteiro está mantendo seus animais, o consumo dele, e nós não vamos ter soja suficiente para tratar, até eu brinquei lá no outro canal que os nossos animais vão ter que fazer dieta, né? Poder sobreviver, não é assim quando estão gordinhos, só que eu não sei como é que a gente depois vai fazer o abate. Agora, a gente tem uma expectativa, assim, Fabiano, que bem antes do que sinaliza o mercado, que normalmente você fala que se mexer os preços iria maio, iria junho, meio do ano, eu acredito que esses preços, esses valores, devam mexer aí ainda dentro do mês de março. Acredito que não vá 60 dias. Por quê? Porque a realidade do campo já está espelhada na produção da ontem Mato Grosso, dizer, já temos regiões que nem Sorriso, Sinop, essa região praticamente está encerrada, quase que a colheita. Mato Grosso, eu acredito, estava tentando ver os números últimos do IMEA aqui, mas devemos estar aí com 70% ou mais de Mato Grosso também colhido, mais ou menos em média, e os números aqui são catastróficos. O que a gente fala com o produtor, a grande maioria que tem lavouras boas não chega a 20%, mas as lavouras ruins, as ruins, não é as regulares, elas passam sim de 20%, com certeza o estado atingido pela seca, e agora com essa anomalia aí, ó. Então a gente acredita sim que dentro de março, no máximo, aí, meados de abril, com certeza já vai mexer, e mexer bem, é o preço. Porque, como eu falei, já deu uma mexida na outra semana passada nos valores na nossa região lá. Por mais que está aí o mercado sempre oscilando para cá e para lá, mas R$ 100 ninguém falava mais aí na região do Sorriso na semana retrasada. Semana passada chegou nesses números, hoje já também recebi informações na nossa cooperativa, também várias empresas aí oferecendo até um pouquinho acima de R$ 100. Então o mercado vai mexer porque ele sabe que esse número que eles têm só está no papel. E lá nos armazéns, infelizmente, quando forem querer acordar, aí está instalado o caos. E não é isso que a gente pretende. Inclusive, falando com caminhoneiros, todos apavorados, Fabiano, todos apavorados, não tem frete, não tem praticamente produto para ser carregado, para levar para os portos. Muitas empresas aí já falando em paralisar os seus caminhões, porque não compensa no atual frete oferecido com o custo do combustível, você colocar os caminhões rodarem. E a oferta de caminhão nesse período, todo ano, era um problema grave, faltava-se caminhão, faltava caminhão. Será que agora até os caminhões sumiram? Foram embora do Brasil? Onde que estão esses caminhões aí, ó? Estão parados, Fabiano, estão parados, os motoristas, os caminhoneiros, as empresas de transporte, apavorados com o valor de frete. Imagina se você resolveu o plano do caminhoneiro pagar mais caro, nós já estamos com o preço achatado. Então, isso é um grave problema, sim. E acreditamos que esse assunto resolva antes até de 60 dias, aí dentro do mês de março, comece a chegar em patamares aonde quem colheu dentro da razoabilidade, uma safra dizer regular, ele consiga cumprir com seus compromissos e pensar também de sobrar um pouco para pagar os investimentos, Fabiano. Muito bem, Galvão. Aproveitei e dei uma olhada aqui nos números do IMEA e os dados divulgados nesta segunda-feira mostram que chegou até a sexta-feira passada a 65,07% a colheita no Mato Grosso, portanto, pelo andamento vai passar fácil de 70% no fechamento desta semana. Galvão, vou aproveitar então e fazer uma última pergunta para você, que é relacionada à semeadura do milho. Colheita da soja vai andando, milho segunda safra vai sendo cultivado. De acordo com os dados de duas empresas de consultoria, Agriinvest e Pátria Agronegócios, está aí em torno de 60% na área de segunda safra do Brasil semeada. Só que nesta semana, em muitas áreas, aquela janela ideal, que é a que tem menos risco climático, ela encerra em boa parte das regiões. Como é que está esse trabalho do produtor nessa semeadura do milho? Como é que está a intenção dele? Porque o milho também vem com preços muito pressionados. É muito complicado o cenário para o agricultor neste ano de 2024, Galvão. A gente não dá nem para pensar em cenário do agricultor aí de um modo geral. O único que está escapando ainda por enquanto é o produtor de arroz, né, Fabiano? Que ainda tem preços no mercado devido ao problema que aconteceu na Índia no ano passado. O milho também aí deve estar aí mais ou menos em torno de 60%, como eu ia falar. Período ideal de milho que a gente sempre tem na cabeça e o clima tem ajudado, mais ou menos é 15 de fevereiro. Daí para frente já sempre tem uma chance de você
pegar já mais estiagem e ter problema. Então, você veja que o número do milho plantado na questão ideal de ter prazo, ele está um pouco fora. 60% era para ter um número maior. Então, vai depender muito do clima, porque o milho não é que nem a soja, que a soja tem um período ideal de plantio, que seria dentro do mês de outubro, bem finalzinho de setembro, 20 de setembro a 20 de outubro seria o ideal. O milho depende mais de umidade mesmo, né, Fabiano? Mesmo o milho, às vezes, plantado no final de fevereiro, se você tiver chuvas boas lá no final de abril, início de maio, ele tem uma boa produção. O milho não é tão exigente em data de plantio quanto a questão de umidade. Agora, é uma incógnita também essa safra de milho. A gente acredita aí, porque se fala muito em corte de chuva já no início de abril, o máximo dizer na primeira quinzena de abril, metade de abril, e se isso acontecer, com certeza será uma catástrofe na produção de milho. Agora, se chover bem, até o final de abril, eu sempre brinco que uma chuva boa na metade de abril e uma chuva boa no final de abril, cada chuva dessa representa milhões de toneladas de milho no tamanho da lavoura de Mato Grosso. Agora, ela será menor a área, já como anunciada pelo próprio IMEA também. A tendência, então, da safra ser menor, mesmo tendo uma chuva razoável, com certeza ela será menor que o ano passado. Agora, os preços não ajudam em nada. Realmente, a gente abriu, viu valores hoje, empresas aí que tem uma falta de consideração de empresas falando em valores até menos de R$ 30 uma saca de milho aí para frente. É para não plantar mesmo. Porque você sabe que R$ 40 não paga custo de produção do milho, infelizmente, né, Fabiano? Então é outra situação crítica do produtor, o de algodão não está bom, o de soja, o de milho, é o que a gente está retratando aqui. É muito preocupante, sim, como é que vai fazer. Mas a gente volta a pedir para o produtor, segure as vendas do que é possível segurar, segure as compras do que é possível comprar, porque nós temos que ajustar essa conta aí. Agora, cumpra os compromissos que puderem cumprir, porque eu acredito que para a gente poder manter o crédito também para fazer outras safras deve acontecer. E procure, sim, o credor, se tiver problema de não conseguir pagar, e tenta alongar essa dívida. E mesmo aquela que você tem a condição de pagar, tenta negociar ela para segurar o produto, que é a única forma que nós temos para fazer e forçar o mercado é nós não embarcar o nosso produto, porque se nós embarcar nesses atuais valores, vender ele, com certeza a gente está aí assinando a nossa sentença de morte, que é prejuízo certo dentro do nosso setor. Então, como foi divulgado os números de consumo, tanto para exportação como interno, os nossos bichinhos fazer dieta eles não fazem, nós temos que tratar. Aí vai faltar esse produto, sim, e o preço tem que subir de toda forma.